Ora, boas tardes, bons dias, boas noites, conforme a hora que nos estejam a ver. O meu nome é André Ventinhas e aqui falamos de literacia financeira e pedagogia ao nível dos mercados financeiros. Continuamos a nossa saga. Esta parte, confesso que foi difícil um pouco é mais difícil até de comunicar do que de compreender, porque já estudo estes fenómenos há algum tempo e continuamos a falar, portanto, de Lyn Alden e do seu livro Broken Money. Portanto, Lyn Alden, uma das, talvez, das melhores conhecedoras de mercados financeiros do momento, tem neste livro passagens bastante interessantes. A gente aqui tentamos simplificar e tentamos passar esse conhecimento de uma forma o mais filtrada e o mais simples possível, também dentro daquilo que são as minhas capacidades para o fazer, uma vez que aquilo que tenho é alguma experiência desde 2019 de investir em mercados financeiros. Portanto, começando esta parte, que é o capítulo 4 da história do dinheiro, há várias teorias a nível de economia política de como é que deve funcionar um sistema económico, e eu aqui vou mais direto às duas em que nós estamos centrados e estamos focados neste momento. Portanto, aqui o dinheiro não foi uma invenção do Estado, qualquer intervenção política não foi necessária para a sua existência nasceu independente do Estado. Quem diz isto é Carl Menger. Carl Menger é um dos grandes defensores daquilo que é a política económica de Mises, portanto, da economia austríaca. A economia austríaca é muito baseada numa ledger, ou seja, o que é uma ledger? Tem de haver valor por detrás para segurar a quantidade de papel moeda que se lança numa economia. E antigamente tínhamos o chamado padrão ouro, que já falámos sobre ele. Os bancos e os países, os governos só podiam emitir a quantidade de ouro que tinham nos seus balanços e se limitava a quantidade de dinheiro, porque se não houver uma ledger ou não houver algo a servir de âncora, imprime-se papel moeda e digita-se papel moeda até não haver mais. Eu já disse neste canal, aquilo que é a inflação que o Instituto Nacional de Estatística e todos os Institutos Nacionais de Estatísticas mundiais nos dão é falsa. É impossível termos 2 a 3 a 4% de inflação quando o azeite subiu 150%. Portanto, eles só veem e estudam a inflação do lado da escassez dos produtos, mas existem dois tipos de inflação que eu já falei aqui também, que é a escassez dos produtos e a quantidade de dinheiro que se coloca no sistema. Temos de um lado os que defendem uma ledger e o controle dessa quantidade de papel moeda para não deixar os governos imprimirem dinheiro a rodo e depois, mais a médio prazo, mergulharmos numa inflação brutal, que é aquilo que nos está a acontecer agora. O outro tipo é a teoria do crédito. Portanto, qualquer troca, compra, venda de produto ou serviço precisa do cumprimento de uma obrigação em pagar no futuro. Ou seja, portanto, o cumprimento dessa obrigação passa a dívida, a compra é feita, mas pode ser paga ou não no futuro. E aqui temos Alfred Mitchell Heinz, que é um daqueles que está mais ligado
à parte da economia keynesiana. Portanto, temos aqui dois grandes monstros económicos, Mises e Keynes, que estão nos lados opostos da barricada. Keynes é um homem que defende a superintervenção estatal para que faça a economia, portanto, o motor económico andar. Mises é super conservador e diz que não. Nós não podemos imprimir dinheiro a rodo, não podemos pôr dinheiro no sistema em alta escala, nós temos de controlar a quantidade de dinheiro, de papel moeda que temos numa economia. E é entre estas duas grandes frações que o jogo económico está hoje a entrar em choque, sobretudo com o surgimento de criptomoedas e o surgimento de outras formas de investimento que os investidores usam quando as inflações e quando as estagnoflações começam a resvalar. Estagflação não é mais do que inflação, mas sem crescimento. E inflação sem crescimento gera déficits sem fins e depois os juros vão acumular. E ainda agora a Ray Dalio lançou um ótimo livro que se chama How Countries Go Broke, como é que os países vão à falência, e já o adquiri e estou muito curioso em lê-lo. Aqui tenho Keynes, tenho Mises e no meio tenho alguém virtuoso que eu admiro muito, que também é Milton Friedman, ele que foi Nobel da Economia, e vou-vos dar um pouco daquilo que é a minha opinião pessoal. Aqui temos o balanço do Banco Central Europeu, sobretudo pós-Covid, vocês veem que chegou aos 8 trilhões ou bilhões, mediante seja a americana ou a ocidental, digamos assim, mais a nível europeu, porque se usam, num bloco se usa bilhões, noutro usa-se trilhões, tem a ver com a questão dos 3 zeros a mais. O balanço do Fed cresceu mais ou menos ao mesmo nível. O Fed é o Banco Central americano. Este gráfico, estes dois gráficos são elucidativos. Cada euro ou cada dólar que é colocado na economia, alguém tem de pagar no futuro. E isto é o que muita gente não tem noção. Cada euro, cada dólar que é criado para promessas que nos fazem, que nos vão dar isto, dar aquilo, e dar mundos e fundos, e pagar saúde, e pagar pensões, e pagar tudo e mais alguma coisa, esse euro e esse dólar, para ser dado a uns, tem de ser pago por outros. E neste momento nós estamos a entrar numa espiral a nível de déficit dos países, em que o crescimento não suporta os juros da dívida, e quando isto começa a suceder é a altura em que os países começam a bater na parede. E estamos a ver o maior país do mundo, os Estados Unidos da América, que apesar de ter uma dívida muito grande, também é quem tem a maior riqueza do mundo e as maiores empresas tecnológicas do mundo. Os próprios Estados Unidos estão com dificuldades em pôr a sua dívida nos mercados. E daí temos assistido a todo este espetáculo das tarifas, porque os Estados Unidos
está receoso já em subir o teto orçamental e não consegue, porventura, vê telescopicamente e olha no futuro que vai ser muito difícil desfazer-se e pôr à venda e chutar para a frente toda a dívida que tem para que os mercados, ou seja, os investidores, comprem essa dívida norte-americana. Portanto, aqui, em síntese, a natureza do ser humano em ser trapaceiro e quebrar as regras a qualquer preço tem custos. O hard money surge quando se perde a palavra, a ética, o sentido de dever, a obrigação e os deveres que precedem os direitos. Portanto, neste primeiro parágrafo falamos do dito hard money, não há controlo, isto chega a um desbarato completo e é aquilo a que estamos a assistir. E depois, para se controlar a besta que já é enorme, tem de se tomar medidas em desespero para não chegarmos ao estado em que estão Venezuelas, em que estão Cubas, em que estão Zimbábues, em que estão países em que vocês precisam de mãos cheias de notas para comprar um simples pão. E isto é o que os austríacos e o que a economia austríaca não quer. Do outro lado, o problema é que todos pagam pelos atos irresponsáveis de alguns, quer do lado de credores e ou do lado de devedores, onde termina e acaba a operacionalidade da teoria do crédito. Portanto, vocês como veem, eu tenho dificuldades em me identificar com ambos os sistemas, porque tanto um é demasiado conservador, como o outro também é demasiado facilitador. E depois tem de haver uma virtude no meio que possa fazer com que se ache a chave do castelo, nem haver crédito a rodo e depois haver irresponsabilidade. E quando existe essa irresponsabilidade, todos vão pagar o preço da irresponsabilidade. Isto tanto do ponto de vista de quem recebe emprestado como de quem empresta sem olhar a meios e com uma absoluta ganância, e quem tem mais olhos que barriga e também quer ter o que não pode e depois acumula dívidas excessivas e não tem controlo sobre as suas finanças. E aqui falamos de famílias, falamos de governos, falamos de associações, falamos de municípios, falamos de Estados soberanos e falamos daquilo que são todos os agentes da atividade económica. Não se pode ter a selva, mas também temos de saber que não existe o país das maravilhas. Portanto, olhando para a selva, diríamos que seria a atitude conservadora dos austríacos, em que só alguns que detinham depois realmente o controle absoluto sobre a ledger e depois iam também a ser abusivos e ao chegarem primeiro àquilo que fosse essa ledger, havia um controlo total sobre os restantes seres humanos. Quando falo de o País das Maravilhas, os termos inflacionários em que vivemos e neste momento temos muitas dificuldades. O Banco Central Europeu ainda agora decidiu manter as taxas, mesmo por isso, porque os próprios bancos centrais andam, digamos que na corda bamba, eles não sabem, nem eles sabem realmente o que hão de fazer, porque uma subida das taxas é uma deflação e é um tombo
da economia ao se retirar poder de compra a todos, a pessoas, a empresas, famílias. Um baixar das taxas digamos que mais dinheiro na mão das pessoas, é mais gasto e tem tendência a fazer com que a economia aqueça e os preços tendem a subir. E isto depois dá digamos que dá uma confusão bastante grande ao Banco Central para, entre aspas, conseguir perceber o que se vai passar no futuro, uma vez que, como eu já disse aqui, não existem certezas, apenas probabilidades. Rei Dalio, mais à frente, tem uma chave que eu acho que é crucial, mas antes convém ver o que os investidores estão a fazer. Portanto, os investidores em tempos turbulentos procuram refúgio, mercado imobiliário, sobretudo em zonas desvalorizadas, ações de boas empresas, tecnologia e blockchain, metais preciosos, por exemplo, arte fina e rara, criptomoedas, vinhos de luxo e outros produtos de luxo. Portanto, quando chega a esta altura, os investidores são astutos, estudam, sabem os ciclos dos mercados e depois têm produtos e ativos financeiros para se defenderem mais a nível do risco. Nós olhamos para aqui há uns anos atrás e uma onça de ouro, que é uma simples moeda com 31 gramas de ouro, valia cerca de 1.500 a 2.000 dólares e hoje ela vale 4.000 dólares. Portanto, vocês vejam a corrida dos investidores a esse ativo e o desligamento que houve em relação à dívida soberana de países ou outro tipo de investimentos que pudesse pôr a carteira de investidores mais, digamos que certificados e aqueles que gerem poupanças em risco. Portanto, assistimos a uma mudança de paradigma, a única receita está aqui, mas não dá votos aos políticos. A receita tende-se a ter com as 4 nuances a funcionar em simultâneo, portanto, gastar menos, que é o que as pessoas apelidam de austeridade, mas é ter um pouco mais de controle com gastos, renegociações e reestruturações, ou seja, apostar em setores que nós vemos que têm futuro e não estar a salvar setores que são poços sem fundo, é colocar dinheiro num poço sem fundo e em elefantes brancos que não vão, esse dinheiro não vai salvar já nada. O Banco Central imprime e digita papel moeda para garantir o essencial e transferir algum dinheiro de quem tem mais para quem tem menos. Ora, estas 4 medidas, quando são aplicadas em conjunto, elas vão resolver o problema, porque tendem a suavizar o impacto da inflação e tendem as mesmas a colocar o crescimento à frente dos juros da dívida. E quando o crescimento passa a ser superior aos juros da dívida, vai-se pagando o que se tem a dever e vai-se controlando a dívida de uma forma a que ela possa ser gerida e com sustentabilidade. Eu, quando andava no 12º ano, lembro-me de ter aprendido um termo ainda em geografia, porque depois passou a introdução ao desenvolvimento económico-social, que era a diferença entre crescimento económico e desenvolvimento económico.
Portanto, crescimento económico tem um nome inserido e, portanto, é crescer de forma a garantir melhor nível de vida, e aí é algo mais individual. Agora, quando é desenvolvimento económico e quando falamos de qualidade de vida, aqui temos como fundo que as futuras gerações possam escolher o seu próprio modelo de sustentabilidade. E isto é o que a sociedade de hoje não está a deixar. Todas as civilizações e sociedades que vieram para trás deixaram aos seus as situações melhores que o que estavam, e esta sociedade hoje, que me desculpem aqueles que são mais melindrosos, esta sociedade hoje está a ser demasiado egoísta. Ao chutar dívida para a frente, ao assinar cheques de milhões em que as pessoas que os assinam já cá não vão estar para os pagar e vão deixar essa responsabilidade na mão de outros. E isso é algo que é inadmissível, porque aí não estão a dar aos outros a forma de escolher o seu próprio modelo de desenvolvimento. E eu diria que é quase ou mais que vergonhoso até. Problema: os governos querem ganhar votos, aplicam o paliativo. O Banco Central imprime, digita papel moeda para garantir o essencial. Ou seja, vamos vivendo a vidinha, vamos chutando dívida para a frente, mas mesmo que não seja sentido na altura, no médio prazo, isso resulta sempre em mais dinheiro a rodar no sistema, logo uma inflação superior àquilo que são os rendimentos e àquilo que são os juros desses rendimentos. Portanto, isto não é nenhum bicho de sete cabeças para compreender, é até demasiado simples de perceber. Agora, enrolam-se as coisas e vende-se um pacote monstruoso como se isto fosse um bicho de sete cabeças, quando até é relativamente simples de analisar. Mas há interesses instalados e há quem não queira que as pessoas assim o percebam. Grande questão nesta mudança de paradigma: quem vai pagar a dívida soberana dos países no futuro? Se até a dívida americana está a ser recusada pelos investidores. Os Estados Unidos continuam a ser o país mais rico do mundo, quer se gosta ou não, é um facto. Eles têm as maiores empresas mundiais, mas eles vão ter cerca de 2 trilhões de déficit. Portanto, quando já têm 9 trilhões de dívida, um dos quais penso que só 1 trilhão são juros. Neste momento, os próprios Estados Unidos estão a bater na parede. Se os Estados Unidos estão a bater na parede, ou seja, se os Estados Unidos sofrem uma constipação, digamos assim, o que não sofrem os outros países que têm muito mais dificuldades em obter receita, em obter rendimento, com empresas e com economias muito mais desfavorecidas e mais fracas e que não têm uma margem de crescimento tão robusta como a economia americana. Esta é a pergunta e a reflexão que vos deixo. Subscrevam, partilhem e vamos continuar a desbravar este Broken Money de Lyn Alden, que nos vai continuar a dar mais surpresas para a frente. Até à próxima, tudo bom para vós.